TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quarta-feira. Prefeitura conclui limpeza e desobstrução de 59 vias. Moradores pedem por melhorias na servidão Edmundo Marcolino, no Alto da Serra, em Petrópolis. Prefeitura de Petrópolis mantém ações de prevenção para acidentes com animais peçonhentos. Região de Araras, em Petrópolis, continua sem luz 3 dias após fortes chuvas. E ainda o diálogo com o objetivo de destacar a campanha de Páscoa da PPO. Eu sou Gabriel Toledo e começamos agora o Correio Petropolitano Debate deste dia 9 de abril. Olha, gente, a Prefeitura de Petrópolis concluiu a limpeza e desobstrução de 59 vias. Segundo o último boletim que foi divulgado às 5h30 da tarde de terça-feira, a Defesa Civil recebeu de sexta-feira até terça-feira 198 chamadas. As equipes da Defesa Civil já vistoriaram 143 e não há registro de vítimas. As equipes da Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis, a CONDEP, continuam atuando na limpeza e desobstrução das áreas atingidas, com a retirada de árvores e galhos, limpezas de ruas em conjunto com a Águas do Imperador e órgãos do governo do estado. Até o momento, 59 pontos já foram concluídos. Ainda nos impactos das chuvas intensas registradas no último fim de semana, elas ainda têm gerado transtornos em Petrópolis. De acordo com o boletim divulgado na segunda-feira pela Prefeitura de Petrópolis, 4.000 petropolitanos estavam sem energia elétrica. Eu estive nas ruas e conversei com alguns petropolitanos, que relataram que quando chove, a energia demora para voltar. Uma das regiões mais afetadas pelas chuvas do último fim de semana foi Araras. Centenas de moradores estão sem luz desde o último sábado. De acordo com Tione Eckhardt, que mora na localidade, a concessionária Enel já foi informada sobre o problema. Porém, nenhuma medida foi tomada até o momento. Já ligamos para a Enel várias vezes, toda hora. Ontem à noite ligamos de novo, quase meia-noite. Eles marcam, vai chegar 2 e pouca, daqui a 5 horas, de madrugada, e nunca faz. Dizem que estão resolvendo 93% das coisas, mas a gente está com a casa toda escura, sem luz, estragando as coisas. Por conta do transtorno, Tione providenciou um gerador para que os insumos não estragassem, incluindo a insulina, medicamento que necessita de refrigeração para manter o bom estado de conservação. Tem insulina, já jogou 2 fora e vai dar problema com as outras também. Segundo o último boletim da Prefeitura de Petrópolis, a Enel havia informado que 4.000 clientes estão sem fornecimento de energia, o que corresponde a 2,3% dos clientes da distribuidora. O boletim foi divulgado por volta das 7 horas da noite de segunda-feira. O comerciante em Araras, Hércules Fonseca, relata que a falta de energia já tem afetado as vendas. Hoje mesmo perdi várias vendas porque eu não tenho máquina de cartão, tem cliente que não paga, eu não consigo pagar. E sem contar, tem freezer também, que automaticamente a gente usa para alimento de funcionário, tudo isso, estou tendo estar desligado por conta disso. Ainda de acordo com Hércules, outra questão prejudicada pela ausência de energia é a segurança. A segurança também, a câmera, hoje aqui na nossa loja, aqui, pode observar, quem conhece, não temos cerca, não temos portões, não temos nada, e acaba que segurança, câmera, não tem nada aqui trabalhando em prol da nossa comunidade e do nosso comércio também. Moradores de outros bairros também relataram que a energia demorou para ser restabelecida após o temporal. Caiu, demorou bastante para voltar e está muito complicado, ainda mais na área ali do Quitandinho, ali, da comunidade ali da Rosalina de Freitas Carvalho. Está faltando luz às vezes a metade e fica às horas, né, sem luz, então tem que ter providências aí do governo, né, dos responsáveis sobre isso. Porque a hora que chega a luz tem que pagar no dia certo.
Em nota, a concessionária Enel informou que o serviço foi restabelecido no município. A Prefeitura de Petrópolis, em um novo boletim divulgado no início da noite desta terça-feira, também informou que o fornecimento de energia foi normalizado em Petrópolis. Trocando de assunto, moradores da servidão Edmundo Marcolino, no Alto da Serra, em Petrópolis, pedem por melhorias na localidade. A população tem sofrido com alguns problemas da via, que além de prejuízos, trazem alguns perigos para quem vive na localidade. O problema não é um só. Asfaltamento incompleto, falta de capina, problemas que colocam em risco a segurança e integridade da população. Segundo moradores, há quase 10 anos, um asfaltamento começou a ser realizado na servidão Edmundo Marcolino, na região conhecida como Rua dos Ferroviários, no Alto da Serra, em Petrópolis. O asfalto chegou, mas não foi concluído e deixou problemas para quem mora na região. Eles asfaltaram toda a rua principal. Isso começaram a subir com o asfalto, vieram até a metade da rua. Quando chegou na metade da rua, alegaram que tinha acabado o asfalto, que retornaria no dia seguinte. Porém, o dia seguinte nunca chegou. E aí, nesse momento, nós estamos vivendo. Abre buraco, aí nós vemos com um pouquinho de massa, coloca a massa, tampa o buraco. E estamos fazendo isso para mais de 7 anos, estamos fazendo isso, mas não dá jeito. Ainda segundo Rafael, que vive há mais de 20 anos em uma casa na Rua dos Ferroviários, os vizinhos já se mobilizaram outras vezes para realizar a concretagem e melhorar as condições da via. Mas essa não é a solução adequada e o buraco continua sendo um problema para os moradores. Massa não vai dar jeito. O ideal aqui seria um asfalto, ou então concretasse tudo. Mas se concretar, qual o grande problema? Todo mundo precisa descer para trabalhar, subir para trabalhar. Eu tenho um caminhão, uma van de carga, e eu preciso estar sempre descendo e subindo. Para dar cura do concreto, é aproximadamente aí, no mínimo 4 dias. Então é 4 dias sem se movimentar, e eu que trabalho com carga perecível não teria como, né, ficar esses 4 dias sem se movimentar aqui. Os carros que passam pelo local têm a estrutura danificada. Cada saída e chegada em casa é uma apreensão diferente. Como tudo, começa pequenininho, aí vai aumentando, nós vamos colocando a massa, tentando reparar o dano, mas não repara. Aí de repente quebra mais um pouco, e chega um momento que a gente não consegue fazer mais nada. E a apreensão vai além disso, pois o medo dos moradores é do buraco ceder ainda mais e danificar a estrutura da rua e colocar em risco as casas da servidão. Hoje está desse tamanho, mas começou algo pequeno. Abrir um buraco na galeria vai expandir. E detalhe, está tudo interligado. Um outro buraco também preocupa quem mora na servidão. Uma falha no revestimento de uma galeria de água que corta a localidade resultou em um buraco que também está preocupando os moradores. E se cair alguém ali dentro daquela galeria, uma criança, é só pegar o cadáver depois, aonde eu não sei. E aqui vai ser a mesma coisa, porque essa galeria vem lá de cima, passa por aqui e se encontra na principal. Imagina se vier estourando tudo com essas chuvas. Então, assim, é um dano muito grande para a comunidade. Essa é a escada que dá acesso às casas no fim da servidão Edmundo Marcolino. E o buraco não é o único problema. A escada não possui um corrimão de apoio, o que acaba sendo um problema eminente para os idosos e crianças que vivem na região. E não só isso, todos que passam precisam ter atenção redobrada, porque todo cuidado é pouco. Um pedido com melhorias para a localidade foi protocolado junto à Câmara de Vereadores de Petrópolis. Agora os moradores aguardam a chegada das melhorias para a servidão. Foi feito um pedido por volta de fevereiro, aí fez um outro agora em março, dia 14, que eu até passei o ofício, né? Mas até o momento não houve manifestação alguma quanto a isso. A ouvidoria tem assistido, falou que está acompanhando a ouvidoria dele, mas até o momento ninguém entrou em contato, assim, da parte de Secretaria de Obras, né? Ninguém entrou em contato, ninguém falou nada. Gente, situação complicada. E agora, trocando de assunto, a Prefeitura de Petrópolis, através da Secretaria Municipal de Saúde, continua intensificando as ações de educação em saúde sobre animais peçonhentos, esclarecendo para a população as espécies existentes, os riscos e como prevenir acidentes. Nesta segunda-feira, o biólogo da Coordenadoria de Vigilância Ambiental, Dione Storck, fez uma palestra na OSCIP Amigos da Mata, em Secretário, que reuniu moradores e representantes de empresas da região.
O intuito é informar a população sobre as ocorrências de cascavéis e jararacas na região, localizada próxima de reservas florestais. O palestrante tirou dúvidas e ofereceu informações sobre medidas preventivas para evitar os conflitos entre os seres humanos e os animais silvestres. No próximo sábado, dia 12, a Praça de Secretário receberá um evento dedicado à população local, que terá acesso a palestras, exposição de animais peçonhentos, cartilhas educativas, entre outras atividades. O evento, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, contará com a participação de especialistas do Instituto Vital Brasil. E agora, falando de saúde, o estoque do Banco de Sangue Santa Teresa de Petrópolis está novamente em estado crítico e precisa de doações, principalmente em decorrência do feriadão que se aproxima. Vale lembrar que a doação de sangue é um ato de solidariedade e cidadania que tem importância vital para a saúde pública. A doação é 100% voluntária e beneficia qualquer pessoa. A doação de sangue é um ato voluntário e solidário que pode ajudar qualquer pessoa. O sangue doado é essencial para os atendimentos de sangramentos agudos em casos de urgências e emergências, realização de cirurgias de grande porte e tratamentos de doenças crônicas que demandam transfusões sanguíneas, além da produção de medicamentos essenciais derivados do plasma. Eliane Custódio, captadora de doadores do Banco de Sangue Santa Teresa em Petrópolis, destaca que a unidade precisa de doações. E venha doar, porque a gente está precisando muito, né? Depois das chuvas, o nosso estoque deu uma queda muito grande e a gente está precisando bastante de doação de sangue nesse momento. Estamos em atendimentos de muitos pacientes que precisam de uma gota de vida para sobreviver. Além disso, por causa do feriado prolongado da Páscoa, muitos doadores viajam e as estradas ficam com maior fluxo de veículos, o que pode ocasionar acidentes e fazer com que mais pessoas precisem de transfusões. A gente está um pouco preocupado em relação a isso. Peço que venham, façam a sua doação e ajude-nos a ajudar a salvar outras vidas. Sua doação é muito importante. Cada doação de sangue pode ajudar a salvar 4 vidas, já que o sangue doado é separado em componentes que podem ser utilizados em diferentes tratamentos. A doação regular é essencial para manter os estoques nos hemocentros em níveis seguros. Os critérios básicos para a doação é ter idade entre 16 a 69 anos, pesar no mínimo 50 quilos, ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas, se alimentar saudável e apresentar o documento oficial com foto. Não há um substituto para o sangue e sua disponibilidade é essencial em diversas situações. Doar sangue é simples, rápido e seguro, sendo um gesto nobre que impacta diretamente a vida de muitas pessoas. Funcionamos todos os dias na rua Dr. Paulo Hermeno, número 1130, das 7 da manhã às 18 horas. Venham e salvam vidas. Olha, gente, trocando de assunto novamente, de 11 a 27 de abril, o White Rio 2025 realiza ações em 2 municípios reconhecidos como polos produtivos de moda no estado do Rio, Petrópolis e Niterói. A programação inclui atividades como desfiles autorais e colaborativos, palestras, conversas, shows, feiras de design e moda, além de uma mostra gastronômica. A primeira etapa do evento acontece em Petrópolis de 11 a 13 de abril no Palácio de Cristal. O espaço vai receber uma edição reduzida do White Rio Fashion Fair, um mercado criativo com 20 marcas e designers locais com foco em sinal Buy Now, ou seja, com o intuito de fazer com que as pessoas vejam e comprem. A abertura oficial do festival está marcada para sexta-feira, às 5 horas da tarde, no Palácio de Cristal, e contará com uma palestra gratuita da Jornada de Conhecimento Enel Summit. Vamos agora para um rápido intervalo. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu,
na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Você sabia que pode transformar o seu imposto de renda em oportunidade para crianças e adolescentes? Ao invés de deixar seu imposto sem destino definido, você pode direcioná-lo para projetos sociais da sua cidade. Com um simples gesto, você ajuda a garantir educação, saúde e um futuro melhor para muitas crianças. O Sal pra Terra conta com a sua ajuda. E o melhor, não custa nada para você. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama. E o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta e vamos agora para a previsão do tempo. Olha, gente, a gente já sentiu a temperatura baixar. E a gente vai agora para a previsão do tempo com a repórter Ana Beatriz Tomás. Oi, Ana Bia, como é que tá? Qual é que é a previsão do tempo para essa próxima quinta-feira? Oi, Toledo, uma boa tarde para você que nos acompanha. É isso aí, a gente já está sentindo aí as temperaturas um pouco diferentes da semana passada. E amanhã o dia vai estar um pouquinho mais quente do que os outros dias dessa semana, mas ainda com temperaturas bem amenas. A gente já vai começar aí agora a partir da previsão do tempo. Em Nova Friburgo, por exemplo, esta quinta-feira é de sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, muitas nuvens, mas tempo firme. As temperaturas vão variar entre a mínima de 20 e a máxima de 26 graus. Em Teresópolis, o dia amanhã será de sol fechando ainda de manhã, com chuva que se estende pela tarde. À noite, céu nublado, com possibilidade de garoa. Os termômetros vão variar entre a mínima de 18 e a máxima de 24 graus. Aqui em Petrópolis, a quinta-feira será de sol, com algumas nuvens e chuva passageira.
À noite, o céu fica nublado e pode chuviscar. As temperaturas devem variar entre a mínima de 18 e a máxima de 24 graus. Em Paraíba do Sul, o dia será de sol com algumas nuvens e chuva também passageira. À noite, o céu fica nublado e pode também chuviscar. Os termômetros podem variar entre a mínima de 18 e a máxima de 28 graus. E para finalizar, em Três Rios, o dia será como em Paraíba do Sul, com previsão de sol, com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, muitas nuvens, mas com tempo firme. E as temperaturas também vão variar entre a mínima de 18 e a máxima de 28 graus. Então, Toledo, a gente pode observar aí uma amplitude térmica. As temperaturas vão estar mais próximas aí dos 24, 25 graus aqui na região serrana e no sul do estado perto dos 28 graus. Mas a mínima aí perto de 18, 14, 16. Então, é a chegada do outono, né? Não tem jeito. Ana, muito obrigado pelas suas informações. A gente já tem visto as temperaturas mínimas cada vez mais baixas. Notícia boa para quem gosta de frio, né? Olha, gente, em 3 semanas de entrega, a Receita Federal recebeu 9.399.106 declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física de 2025. O número equivale a 20,34% do total esperado para este ano. Desde o dia 1º, quando a declaração pré-preenchida passou a ser baixada com todos os dados disponíveis, mais de 4 milhões de contribuintes enviaram o documento. O abastecimento dos dados à declaração pré-preenchida atrasou neste ano por conta da greve dos auditores fiscais da Receita. O prazo para entregar a declaração começou em 17 de março e termina às 23h59 do dia 30 de maio. O programa gerador da declaração está disponível desde 13 de março. A Receita Federal espera receber mais de 46 milhões de declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física este ano, o que representará um acréscimo de quase 7% na comparação com 2024, quando foram entregues 43 milhões de declarações. São obrigadas a declarar as pessoas físicas que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888, assim como aquelas que obtiveram receita bruta da atividade rural acima de R$ 169.440. As pessoas que receberam até 2 salários mínimos mensais durante 2024 estão dispensadas de fazer a declaração, salvo se enquadrarem em outro critério de obrigatoriedade. Gente, vamos trocar de assunto agora e falar sobre saúde. Começou nesta segunda-feira a campanha nacional de vacinação contra a influenza. A meta é imunizar 90% dos grupos chamados grupos prioritários, que incluem crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos e gestantes. Olha só. Também podem receber a dose da vacina contra a gripe trabalhadores da saúde, puérperas, professores dos ensinos básico e superior, povos indígenas, pessoas em situação de rua, profissionais das forças de segurança e de salvamento, profissionais das forças armadas, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, independentemente da idade, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores do transporte rodoviário coletivo, tanto urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, funcionários do sistema de privação de liberdade e população privada de liberdade, incluindo adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas com idade entre 12 e 21 anos. De acordo com o Ministério da Saúde, o imunizante distribuído na rede pública protege contra um total de 3 vírus do tipo influenza e garante uma redução dos riscos de casos graves e óbitos provocados pela doença. Em 2025, a dose contém as seguintes cepas: H1N1, H3N2 e B. A administração, de acordo com o Ministério, pode ser feita junto com outras vacinas do calendário nacional de vacinação. Para a vacinação deste ano, a pasta adquiriu um total de 73.600.000 doses de vacina. No primeiro semestre, mais de 67 milhões de doses da vacina devem ser distribuídas para as regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. No segundo semestre, cerca de 5.900.000 vacinas serão enviadas para o Norte.
Ainda de acordo com a pasta, a vacina contra a gripe é capaz de evitar entre 60% e 70% dos casos graves e dos óbitos relacionados à doença. O imunizante é contraindicado para crianças menores de 6 meses de idade e pessoas com anafilaxia, que é a reação alérgica grave após doses anteriores. Em 2024, a cobertura vacinal contra a gripe entre os públicos prioritários foi de 48,89% na região norte e 55,19% nas demais regiões. E olha, ainda no assunto da saúde, foi inaugurado o Instituto Estadual dos Olhos em Senador Vasconcelos, na zona oeste do Rio. O instituto foca no tratamento oftalmológico e oferece serviços mediados pelo SUS. O Instituto é anexo ao Hospital Estadual Eduardo Rabelo, referência no tratamento geriátrico e que recebeu obras de recuperação em 2024. A instalação foi inaugurada na última segunda-feira e conta com 2 salas cirúrgicas, 6 consultórios para exames e consultas e 7 leitos de recuperação pós-operatórios. O Instituto Estadual dos Olhos, o IEO, recebeu um investimento de aproximadamente 5 milhões e meio de reais e conta com tecnologia de ponta. A previsão é que sejam realizadas 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês, com os pacientes sendo encaminhados pelo Sistema Estadual de Regulação, podendo realizar exames e cirurgia de catarata e glaucoma. O governador Cláudio Castro, durante a cerimônia de inauguração, também reforçou a importância do Hospital Estadual Eduardo Rabelo e o compromisso de sua gestão com a saúde. A Zona Oeste é um lugar muito importante no Rio de Janeiro. Tudo que a gente fez nos últimos 6 anos é tratando o seu dinheiro com respeito. Já foram, gente, 16 mil exames aqui. Eu queria, gente, reiterar o nosso compromisso com a nossa saúde. E eu quero dizer o seguinte, nós não vamos descansar enquanto o povo da Zona Oeste não for tratado igual o povo da Zona Sul ou da Barra da Tijuca. E olha só, dados da Organização Mundial da Saúde apontam que o álcool e as drogas psicoativas matam mais de 3 milhões de pessoas por ano. Diante disso, a OMS destaca a importância da realização de políticas públicas para o combate ao consumo dessas substâncias. Dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, apontam que o consumo de álcool é responsável por cerca de 2 milhões e 600 mil mortes no mundo todo ano. Além disso, as drogas psicoativas são referentes a 60 mil mortes por ano. O uso abusivo de drogas, ele se caracteriza como um problema de saúde pública e é como tal que ele deve ser encarado. De acordo com o professor, o enfrentamento desse grave problema de saúde pública requer esforços conjuntos entre governos, instituições, legisladores, profissionais da saúde, educadores e famílias. É preciso pensar políticas de saúde, é preciso pensar dispositivos com profissionais capacitados, é preciso pensar uma política de educação, de promoção da saúde, né? Falar sobre o tema, né? Falar sobre a questão do uso abusivo de drogas, quebrar esse tabu. Ainda segundo Adelson, muitas das vezes os indivíduos começam a consumir álcool e entorpecentes em uma tentativa de buscar o equilíbrio ou fugir da realidade e até mesmo de maneira recreativa. O problema é que em pouco tempo os inúmeros componentes externos, biológicos e psicológicos podem causar dependência química. Um problema que revela um sintoma da nossa sociedade, né? Esse uso abusivo, ele nada mais é que o sintoma de uma sociedade adoecida, né? Cada vez mais adoecida. Os principais impactos na saúde são manifestados pelas crises de abstinência, marcadas pela oscilação do humor, alterações do sono e na alimentação e baixa autoestima. E é preciso, além de se estruturar políticas de tratamento, políticas de prevenção, né? De cuidado, não só dos usuários, mas também das famílias que sofrem com essa situação. Alguns dos pontos destacados pelo especialista são a necessidade de fornecer e garantir o acesso da população a serviços como a Rede de Atenção Psicossocial, o RAPS, assim como garantir o acesso à educação
para que as pessoas entendam os impactos do uso de substâncias lícitas e ilícitas no próprio corpo e os tratamentos de combate à dependência. É preciso defender a política de redução de danos, né? Que é uma política que vai, a partir da singularidade de cada sujeito, traçar um projeto terapêutico dentro daquilo que o sujeito dê conta de suportar. Além da psicoterapia, o tratamento envolve intervenção medicamentosa com protocolos adequados em dispositivos de saúde equipados e profissionais preparados. E voltando a falar de economia, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira em São Paulo que o Brasil está melhor posicionado que os demais países da América Latina para enfrentar as tarifas impostas pelo governo de Donald Trump nos Estados Unidos. Para Haddad, os graus de liberdade que as autoridades econômicas têm no Brasil não são comuns. De acordo com ele, não é o caso de nenhum outro país latino-americano. Segundo o ministro, esse movimento brusco tomado por Trump vai provocar algum desarranjo global, já que se trata de um solavanco grande demais para não ter consequência. E ainda nesse assunto, o mercado financeiro viveu mais um dia de instabilidade. Os ânimos se inverteram assim que o presidente norte-americano Donald Trump elevou para 104% as tarifas comerciais para a China. Por isso, o dólar encostou em R$ 6 e a bolsa caiu novamente, atingindo o menor nível em quase um mês. O dólar comercial encerrou esta terça-feira vendido a R$ 5,997, com alta de 1,47%. E olha só, 7 dos 15 locais pesquisados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística apresentaram recuo na produção industrial na passagem de janeiro para fevereiro, conforme aponta a pesquisa industrial mensal regional divulgada na terça-feira. Olha só. O IBGE já havia divulgado na última quarta-feira, dia 2 de abril, que a produção da indústria brasileira, como um todo, caiu 0,1% de janeiro para fevereiro. A divulgação desta terça-feira detalha um a um o comportamento dos locais pesquisados. As localidades com recuo na produção industrial são Bahia com menos 2,6%, Ceará com menos 1%, São Paulo, menos 0,8%, Santa Catarina, menos 0,6%, Mato Grosso, menos 0,6%, Rio de Janeiro, menos 0,3% e Minas Gerais, com menos 0,2%. De acordo com Bernardo Almeida, analista da pesquisa, há uma perda de intensidade na produção industrial, influenciada pela política monetária contracionista com o objetivo de combater a inflação. Apesar de não ser a maior queda nominal, o resultado de São Paulo foi o que exerceu maior influência no total da indústria brasileira, pois o estado representa quase um terço do parque industrial brasileiro. O segundo desempenho negativo mais influente no mês foi o da Bahia. Os locais que expandiram a produção foram Pernambuco com 6,5%, Paraná com 2%, Pará 1,6%, Espírito Santo 1,1%, Amazonas 0,9%, Rio Grande do Sul 0,5%, região Nordeste com 0,5% e Goiás com 0,2%. Desses resultados, o que mais influenciou no índice nacional foi o Paraná, seguido por Pernambuco. As mulheres brasileiras receberam salários, em média, 20,9% menores do que os homens em 2024, em mais de 53 mil estabelecimentos pesquisados, com 100 ou mais empregados. A diferença salarial se manteve praticamente estável em relação a 2023, quando foi registrado que as mulheres recebiam 20,7% a menos que os homens. Em 2022, as mulheres recebiam 19,4% a menos. Na remuneração média, os homens ganham R$ 4.745,53, enquanto as mulheres ganham R$ 3.755,01. Quando se trata de mulheres negras, o salário médio vai para R$ 2.864,39. O levantamento foi divulgado na segunda-feira pelos Ministérios da Mulher e do Trabalho e Emprego. Foram analisados ao todo 19 milhões de empregos, 1 milhão a mais do que no relatório de 2023. Em relação às mulheres negras, a média salarial é 52,5% menor que a dos homens não negros. Em 2023, mulheres negras recebiam 49,7% a menos que os homens não negros.
Nos cargos de alta gestão de diretoras e gerentes, a diferença salarial é ainda maior, com mulheres recebendo 26,8% a menos que os homens. Se comparadas as mulheres com nível superior, a diferença em relação aos homens com o mesmo nível de escolaridade é ainda maior, com mulheres diplomadas recebendo 31,5% a menos. Os estados do Acre, Santa Catarina, Paraná, Amapá e São Paulo, e também o Distrito Federal, registram as menores desigualdades salariais. Os ministérios envolvidos na pesquisa destacaram como positiva a queda no número de empresas com menos de 10% de mulheres negras contratadas, de 21,6 mil para 20.400. Vamos agora para um rápido intervalo e na volta você acompanha uma entrevista feita por Hugo Petersen com a Cléo de Marco, presidente interina voluntária da PPO, que vai falar sobre a campanha voluntária da PPO de Páscoa. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens da Minds conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos, do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. O Correio Petropolitano Debate está de volta e estamos aqui ao vivo com Cléo de Marco, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre a campanha de Páscoa da PPO. Boa tarde, Cléo, tudo bem? Boa tarde, Hugo. Agradecer aí esse espaço para a gente poder falar dessa instituição que já tem 33 anos na cidade.
Então, antes da gente começar a falar da campanha de Páscoa precisamente, você pode falar um pouquinho para o público o que é a PPO? Sim, a PPO é uma associação, é a Associação Petropolitana de Pacientes Oncológicos, onde nós cuidamos principalmente de mulheres, né, com câncer de mama, e lá nós temos uma equipe multidisciplinar, que é a psicóloga, assistente social, fonoaudióloga. Então é toda uma equipe que trabalha em prol dessas mulheres. Apesar que hoje nós temos um homem na casa, né, porque nós temos a casa de apoio, que são pacientes de fora da cidade que tem que fazer quimioterapia ou radioterapia. Então eles ficam durante a semana dentro da casa e no final de semana eles voltam para a cidade de moradia. E nós temos um homem com câncer de mama. E essa semana, conversando com a nutricionista, ela falou que aumentou bastante o número. Então eu aproveito aqui o espaço, Hugo, se você me permite, para pedir aos homens que se cuidem também, que se toquem, que procurem o médico, porque o homem é meio malandrinho, né, na questão de saúde, não gosta de ir médico, não gosta de fazer exames. Então nós pedimos para levantar esse alerta aí do câncer de mama dos homens também. Um ponto muito importante de ser destacado, porque muita gente nem sabe que o homem pode também ter o câncer de mama e o câncer de mama pode desenvolver essa doença. Então realmente um espaço interessante e um ponto que tem que ser destacado. É uma doença que também pode ser desenvolvida nos homens. Sim. E precisam ficar de olho, porque o câncer de mama, assim como qualquer outro câncer, se for tratado no início, o tratamento, a chance de dar tudo certo é muito melhor, não é mesmo? Sim, com certeza. E se você me permite, eu sou a vice-presidente da PPO, só que hoje, como nós estamos com um probleminha com a nossa presidente, um probleminha de saúde, que se Deus quiser daqui a pouquinho ela estará de volta conosco, eu estou como presidente interina voluntária. Por que a gente coloca o voluntário? Porque a parte da diretoria ela é toda gratuita, a gente não recebe nada financeiramente, mas a gente recebe que é o melhor, que é o abraço, que é o carinho dos pacientes, que são as orações que os pacientes fazem pela equipe. Então, é só para deixar bem claro e dizer para a população que a PPO continua trabalhando da mesma forma, continua tudo tranquilo até a nossa presidente voltar. Vai voltar, vai dar tudo certo. Com certeza. E a gente queria saber também como é que funciona o trabalho da PPO, como que vocês conseguem realizar esse trabalho? Então, Hugo, a gente trabalha muito com a questão da doação. Hoje nós estamos com 2 bazares funcionando, um aqui na Rua do Imperador 842, loja 4, que é ali onde tinha o guichê da Única, da Fácil. Ao lado do Espoleto, não tem erro, funciona de 9 da manhã até as 18 horas. Então, tudo que nós temos ali são doações dos pacientes, de familiares, de amigos da PPO, né? Até porque temos 33 anos na cidade. E nós estamos também na casa com um bazar dentro da casa. A casa fica na Rua Visconde da Penha, número 72. Para você que quiser maiores informações, 2242-0956. Você pode levar de 10 até as 16 horas, ou então você entra em contato que nós vamos fazer o possível para ir buscar essas doações. É muito interessante, então a gente pode ver que é uma colaboração da população também, porque os pacientes oncológicos, o câncer, qualquer tipo de câncer é uma doença extremamente séria. Então todo o apoio que pode ser dado, tanto pelas pessoas quanto por quem for, é muito positivo. E também é interessante, um ponto que eu acho muito interessante da PPO, é que além de todo o suporte que é dado para os pacientes oncológicos em si, também a PPO também dá um apoio para os familiares. Sim, exatamente, Hugo. E por isso que eu estou aqui hoje para falar da campanha da Páscoa, porque nós doamos todos os meses 60 cestas básicas para essas famílias, porque muitos deles, essas mulheres, elas são as provedoras do lar. Então, como ela está passando por esse problema, ela dá entrada no INSS, que é bem pequenininho, que a gente sabe, muitas delas moram em casas que não pertencem a elas, é aluguel, então por isso que a gente faz essa doação. Então a gente acolhe a família também, não só na questão da alimentação, como na questão psicológica, porque quando um ente querido adoece, a família toda adoece. Então aquele que vai tomar conta desse paciente, ele também precisa estar centrado, ele precisa estar com a cabeça muito boa, e por isso que a gente oferece esse atendimento.
As 60 cestas, como eu te disse, são doadas todos os meses. São os insumos normais de uma cesta básica. Só que quando chega a Páscoa, Natal, poxa, quem não gosta de ganhar uma coisinha gostosa, um bombom, um chocolate, uma canjica, né, que é tradicional da Páscoa. Então nós estamos com uma listinha que daqui a pouco eu vou passar para vocês do que a gente precisa. E antes que eu me esqueça, nós temos o Pix Day, que todo dia 1º do mês nós temos o Pix Day de R$1. Porque se cada um de nós, petropolitanos ou até pessoas de fora, doar R$1, nós conseguimos pagar a nossa folha, porque os funcionários são pagos, nós da diretoria não, mas os funcionários. Nós temos conta de água, de luz, nós temos uma parceria com a prefeitura que paga o nosso aluguel, mas o restante são vocês, petropolitanos, são vocês, pacientes, que nos ajudam através do Pix Day, através dessas doações, onde nós conseguimos levantar o dinheiro desses bazares que fazemos, né? Então, a gente conta muito com a população, não só petropolitana, como serrana, que eles são os pacientes que vêm da Baixada para ficar aqui na nossa casa. Isso é um trabalho muito interessante, específico para as datas comemorativas, porque aquele negócio, a pessoa se sente acolhida. Sim. A pessoa se sente acolhida, a pessoa consegue ficar confortável, porque o que você falou, todo mundo gosta de comer uma coisa diferente, um negócio gostoso, e tem muitas comidas que acolhem, né? Que a gente fala, a canjica, posso falar, que a canjica é aquela comida que você come e fala, nossa, isso daqui é muito bom, fica quentinho. Remete à nossa infância, né? Exatamente. E aí, por isso mesmo que a gente coloca essas coisinhas gostosas, porque esses familiares, geralmente eles têm crianças, né? Então, qual é a criança que não gosta de comer uma canjica, que não gosta de comer um chocolate, um biscoito? Eu posso passar a listinha? Pode sim. Deixa eu fazer uma colinha aqui, gente, porque como é muita coisa, e a gente tem essa responsabilidade de passar para vocês o que nós precisamos. Não é muita coisa não, gente, é coisas básicas mesmo para a cesta de Páscoa. Então vamos lá. O que a gente precisa, Hugo? Nós precisamos de caixas de bombom, de canjica, de leite de coco, coco ralado, leite condensado, suco de garrafa, achocolatado, milho, ervilha e gelatina e biscoito. Mas qual biscoito, Cléo? O biscoito que você puder doar, creme cracker, biscoito maisena, biscoitos recheados, o que vocês puderem, nós aceitamos essa doação para que a gente possa ir incrementar a nossa cesta básica, que é doada para essas 60 famílias, né? E aí com esses insumos de Páscoa. E como que essa doação pode ser feita? Como que eles podem chegar até você para fazer a entrega desses produtos? Então, você pode entrar em contato com a PPO através do telefone 2242-0956, tá? De segunda a sexta, de 9 horas da manhã até as 17 horas. E você pode também entrar nas nossas redes sociais, Facebook, @PPO, ou então pelo nosso Instagram, que é Associação, no caso, Associacão Petropolitana. Que aí ali também está o nosso bannerzinho, já com toda a listinha pedindo. Pode entrar nas minhas redes sociais também, Cleo_Demarco, está sempre nos meus stories, a gente está sempre postando, sempre pedindo e principalmente sempre agradecendo a população. É realmente um trabalho muito legal, que é um trabalho de comunidade, Sim. Trabalho que todos se reúnem para um bem, para a população e para um bem para quem está doente, que é muito importante. É verdade. Muito importante que essas doações sejam feitas. Então, a gente já sabe como que a gente pode fazer a doação para a campanha específica da Páscoa. Então vou pedir só para a gente relembrar como que as pessoas podem fazer as doações para o dia normal, para o dia a dia da associação, que precisa também. Você pode fazer um Pix através do appo@appo.org.br, ou então você entra em contato com 22420956 para pegar o telefone do nosso telemarketing, que nós temos um telemarketing onde as meninas entram em contato, porque nós temos doadores mensais, onde temos mensageiros que vão buscar, eles levam um recibo diferenciado, que nós
tivemos esse cuidado, porque, infelizmente, Hugo, todo Outubro Rosa tem sempre um engraçadinho que bate na sua porta dizendo que trabalha na PPO. Então, assim, gente, os nossos funcionários, todos eles são uniformizados, todos eles têm um crachá, e esse recibo é um recibo diferenciado que a pessoa que é doadora, ela já sabe. E aquela que não sabe, ele vai chegar, vai se apresentar sem problema nenhum. Eu gostaria só de enfatizar que nós temos ao lado o CTO, que faz quimioterapia e radioterapia, e a parte do SUS foi para o Alcides Carneiro. Então, algumas pessoas confundem a PPO, CTO, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A PPO, nós fazemos essa assistência aos familiares e aos pacientes, e a CTO faz radioterapia, faz a quimioterapia, cuida dos pacientes de uma outra forma, né, que é feito ali na Rádio Serra. E a parte do SUS foi para o Alcides Carneiro. E muitas pessoas acharam que a casa tinha fechado com isso. Não, gente, a casa continua funcionando, tá? E esses pacientes, eles ganharam ano passado, em outubro, uma van que se chama Vai e Vem. Então ela fica ali na rodoviária, no horário de 7 horas da manhã, para levar esses pacientes até o Alcides Carneiro. Eles fazem a radioterapia ou a quimioterapia e depois eles são trazidos de volta para o centro, para não precisar ficar usando ônibus, porque você imagina uma pessoa que acabou de fazer um tratamento, fica enjoado, vai vir de ônibus, e a van, ela é equipada com ar-condicionado, então os pacientes estão assim maravilhados. Uma próxima vez que você quiser, eu posso vir com os relatórios da van, quantas pessoas andam na van diariamente. Nós temos já um relatório começou em novembro, temos o relatório de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Não, março vai terminar ainda. Então, até fevereiro a gente já tem esse relatório. Hoje eu não trouxe porque eu vim especificamente para falar da campanha da Páscoa, mas a gente pode passar isso para vocês. Com certeza, é muito interessante esse relatório, não só para a nossa entrevista, mas a gente pode fazer materiais sobre isso. E é muito interessante que a gente está falando que tem toda uma rede de apoio a esses pacientes, que é algo muito necessário, porque as pessoas já ficam debilitadas. Eu tenho familiares que fazem tratamento, então a gente sabe que a pessoa precisa de uma atenção especial nesse momento de tamanha vulnerabilidade. É verdade. Eu quero fazer um agradecimento especial ao nosso prefeito Ingo Ramos e ao secretário de Saúde, Luiz Cruzique, que são duas pessoas, independentes de hoje estarem à frente da nossa cidade, são meus amigos particulares, e deles darem continuidade a esse projeto do Vai e Vem, que realmente a gente fala que essa van é uma mãe, porque esse acolhimento é muito importante para os pacientes. Então, muito obrigada por darem continuidade a esse projeto. Eu te agradeço também, Cleo, pela sua participação no Correio Petropolitano Debate. Faço o reforço aqui também, quem puder ajudar, poder participar dessa campanha, para poder acolher o pessoal, poder ajudar, porque realmente é um momento muito importante. Uma pequena contribuição pode significar muito para muitas pessoas. Muito obrigado por você ter vindo. Eu te agradeço aí a toda a equipe da TVC, Canal 16. Um grande abraço para todos e muito obrigada. Então, o Correio Petropolitano Debate fica por aqui e amanhã a gente está de volta trazendo as principais informações e trazendo uma entrevista especial para vocês. Até lá. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.